podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Acho que a empresa, não só na área de tecnologia, claro que na área de tecnologia talvez com uma velocidade maior, um ciclo maior, né, um ciclo de rotação maior, precisam sempre prever a formação de novos talentos, de novas pessoas, de novos profissionais. Essa é a Sara Hirota, ela é cofundadora e líder de cultura e pessoas da startup Think. Nessa altura, não é novidade pra ninguém que o Brasil atravessa um momento bastante complicado na economia. E isso também tem se refletido nos índices de empregabilidade. Mas o setor de TI segue na contramão. Pode ser que a gente não tenha pessoas suficientes para preencher todas as vagas. Além disso, empresas estrangeiras também atraem muitos brasileiros, desfalcando o mercado local. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Darlan Helder. E tá começando mais um episódio do Tecnocast. E hoje a gente tem um recado do WhatsApp. Você conhece alguém que não use o WhatsApp? Bom, eu não conheço. A nossa família tá lá, os nossos amigos, e de vez em quando até coisa de trabalho a gente resolve pelo WhatsApp. E por ser o lugar onde as pessoas estão, é muito comum que rolem tentativas de golpes por lá. Você com certeza já deve ter ouvido alguma história sobre isso, ou até conhece alguém que já foi vítima, né, Riga? E a gente às vezes acha que, por entender um pouco mais de tecnologia, tá imune a esses perigos, né? Mas a questão é que a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque os criminosos estão sempre criando novas maneiras de enganar as pessoas. A notícia boa é que existem alguns cuidados simples que a gente pode tomar para ficar mais seguro, coisas que você pode usar para sua segurança e para alertar quem você conhece. E por isso o WhatsApp nos convidou para dar essa dica para vocês. Então, por exemplo, nunca, em hipótese nenhuma, compartilhe o seu código de ativação. Esse código é aquele que você recebe quando tem uma tentativa de login na sua conta do WhatsApp, tipo quando você troca de celular e faz um novo acesso. Então, se alguém estiver tentando roubar sua conta, esse código vai dar acesso a ela. E se você receber qualquer comunicação pedindo que você informe esse código enviado pelo WhatsApp, é bem provável que estejam tentando invadir o seu perfil. Então, jamais, em hipótese alguma, compartilhe essa informação. E não vai achando que é a coisa mais óbvia do mundo e que você nunca cairia, não. Porque os criminosos, eles são muito criativos, eles simulam ligações do SUS, às vezes até do próprio suporte do WhatsApp, para te induzir a informar esse código para eles. Aí eles vão lá e tomam a sua conta. Então, fica atento a essa dica, passa ela pros seus amigos e familiares e mostra aí como é simples se precaver. Afinal, todo mundo pode cair em golpes, mas todo mundo pode evitar. Valeu pela dica, WhatsApp. Quem ouve o Tecnocast já sabe que a Nuvem Shop é o melhor lugar para sua loja online. E é uma plataforma que não te limita, porque com ela você pode inclusive vender pelas redes sociais, né, Riga? É isso aí, com a Nuvem Shop você consegue integrar a sua loja com o Facebook e o Instagram e assim obter mais visibilidade para os seus produtos. Fora que é mais prático, você leva a sua marca para onde as pessoas já estão. E com esse recurso você transforma ali seu conteúdo em vendas e os seus seguidores em clientes. E não custa lembrar que acessando o link tbnet.me/nuvenshop você economiza 25% na primeira mensalidade da sua loja. E isso além dos 30 dias grátis que a Nuvem Shop já te dá. Então corre lá e mostre ao mundo do que você é capaz. O Brasil está atravessando um momento na economia que é bastante preocupante. E uma das consequências mais graves é que essa situação gera bastante desemprego. Os dados mais recentes do IBGE mostram que existem cerca de 13,5 milhões de brasileiros desempregados no país. Essa taxa de desemprego é a quarta maior do mundo, considerando o ranking ali das principais economias atualmente. Mas, se tem um setor específico que está na contramão desse cenário que a gente está descrevendo, é o setor de tecnologia da informação. Lá as coisas parecem estar mais tranquilas no sentido da empregabilidade, é quase como um universo paralelo. Mas naturalmente tem alguns setores em que o desemprego
desemprego aumentou mais do que outros. A gente pode citar indústria, agricultura e pecuária, por exemplo, que são ali os que mais perderam postos de trabalho nos últimos anos. Cada setor é afetado pela crise de um jeito diferente. E também teve a pandemia, que ajuda a piorar mais ainda uma situação que já era complicada. Só que a demanda por profissionais de tecnologia da informação tem sido bem alta no país, né? Mesmo em meio a essa situação econômica ruim em tantas áreas. Tem um estudo da startup Flow Executive Finders, que presta consultoria para contratações de executivos, e nas palavras deles, o setor de TI mantém plena empregabilidade em meio a essa pandemia de Covid-19. Então, é um cenário muito diferente, é um contraste ali. E essa área de TI, normalmente já tem bastante inovação, então novos postos para novas áreas aparecem com uma certa rapidez, e para acelerar ainda mais essa demanda e esse volume de contratações, a pandemia exigiu que muitas empresas investissem pesado em TI. O Luiz Mariano, que é sócio da Flow, ele relatou que teve um crescimento exponencial de vagas graças a essa digitalização das empresas. Então, lógico, para atender as pessoas à distância, toda empresa, microempresa, empresa grande, enfim, teve que criar o seu próprio canal digital. E aí não teve jeito, teve que contratar. E para a gente ter uma ideia de como está esse mercado no momento, não só o nível de empregabilidade está maior em relação a outras áreas, mas em TI pode ter um perigo de falta de profissionais para absorver toda essa demanda. E isso poderia gerar um cenário bem problemático aí nos próximos anos. Há alguns meses o Darlan trabalhou num especial que tocou nesse tema, então fala um pouco pra gente o que você apurou, teve a participação da Sara também, né? O que você descobriu fazendo essa reportagem? Bom, nós fizemos um especial em vídeo também no Tecnoblog sobre a eminente fuga de talentos que está acontecendo aí no país. Muitos profissionais de tecnologia estão deixando o Brasil, muitos para ir para a Holanda, que é um país ali que abre muito espaço para esses profissionais. É um país que também está sofrendo com fuga de talentos, então quando tem brasileiro querendo chegar lá, eles dão benefícios, a empresa também dá benefício. Então a gente está acompanhando todo esse setor assim de perto e fizemos uma reportagem especial, conversamos com 3 pessoas, uma que está na Holanda, outra na Alemanha e outro nos Estados Unidos, e eles contaram pra gente como é a experiência, por que deixaram o Brasil. Uma curiosidade é que muitos deles já planejam sair do Brasil desde cedo, então tem o caso do Felipe Ribeiro, que hoje tá na Netflix, que desde a graduação ele sempre quis deixar o Brasil. Bom, e com isso, o Brasil pode aí sofrer um apagão de talentos na área de tecnologia, mas nem todo mundo acredita nisso, então nossa entrevistada vai contar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse episódio. Mas é inegável, se isso de fato acontecer, as consequências vão ser graves para o setor, e não só para o setor privado, mas o público também acaba sofrendo ali com esse déficit de profissionais. Além de haver vagas abertas que não são ocupadas, a evasão de profissionais no setor público chega a 60%, de acordo com a Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação, a ANAT. Outra coisa também que a gente precisa considerar é que a fuga de talentos, ela não só acontece no Brasil. Como eu disse ali no comecinho, a Holanda também passa por isso, outros países na Europa também passam por isso. Então, se a gente pegar o case da Holanda, tanto as empresas quanto o governo estão ali fisgando talentos, né? E o Brasil tem muito potencial, o Brasil tem muitos bons profissionais, inclusive a gente conta isso na reportagem especial, e as empresas que estão ali na Europa sabem disso, então eles acabam ali puxando esse profissional aqui local. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, e é isso que a gente coloca também na reportagem. A fuga de talentos não só acontece no Brasil, mas também em vários lugares. Olhando para esse cenário, a gente consegue constatar alguns dos motivos pelos quais a galera do TI decide tentar essa carreira fora do país. Um dos maiores incentivos, se não o maior, é a questão óbvia do salário ali, ainda mais com o dólar a R$6 quase, né? O euro também já passou ali do 7. Então, quando você pensa em ganhar o seu salário numa moeda mais forte, isso certamente faz uma puta diferença. Uma das entrevistadas ali no especial do Darlan, que é a Mariana Fomin, ela mora em Amsterdã e ela explicou ali como expatriada que ela tem um salário base maior do que os próprios holandeses. Isso acontece por conta de incentivos que o governo dá para as empresas locais para que elas consigam trazer profissionais de fora, né? Porque eles também sentem essa falta de mão de obra. Não é à toa que a capital holandesa é um destino muito procurado por brasileiros. Então, diante dessas possíveis vantagens financeiras que a gente encontra lá fora, o que a gente vê aqui dentro é um cenário de inflação e desvalorização contínua do real. E muitos profissionais de TI brasileiros também têm simplesmente um desejo
desejo de conhecer outras culturas, né? De ter essa experiência internacional. Então, se você tem essa vontade de emigrar ou de passar um tempo morando fora e de quebra ter uma profissão que é super valorizada em outros países, o incentivo para tentar a carreira lá fora é muito grande. Tem outro motivo também que é o esgotamento. Tem muito profissional de TI brasileiro que diz que existe uma sobrecarga de trabalho por aqui que não se observa em outros países. O estudo da Flow diz que a pandemia ajudou a aumentar essa sobrecarga. Então, de uma hora para outra, as empresas tiveram que mudar a sua forma de operar, lógico, e com isso existe um ritmo acelerado de trabalho, exigências também, elas ficam mais altas, e muitas vezes essa sobrecarga de trabalho, ela não é devidamente acompanhada pelo aumento salarial. Claro, muitos outros também simplesmente querem viver em outros países pela qualidade de vida, né, boa e velha qualidade de vida, e ligado a isso também tem o desejo de evitar essa instabilidade política, instabilidade econômica que a gente tem aqui no Brasil, esse país maluco, né? Pois é, e se é tão tentador assim sair do país, tentar carreira no exterior, né, trabalhar para uma empresa gringa lá fora ou mesmo aqui no Brasil, com trabalho remoto, isso está muito comum também, a pergunta que fica é, como as empresas brasileiras vão conseguir atrair essa galera e manter os talentos, né, aqui dentro do país? Então, a questão do salário competitivo e dos benefícios tradicionais é um ponto que o Sérgio Almeida, economista que participou do estudo do Flow, levanta. E ele fala muito também da importância dos benefícios emocionais. Então, entre eles estariam a autonomia. As empresas precisam permitir que os funcionários tenham mais liberdade ali para tomar decisões e não sejam simplesmente ferramentas de execução de tarefas, né? Eles têm que participar das escolhas, eles têm que receber essas responsabilidades também. Outro ponto é a capacidade da empresa de comunicar uma missão ou um propósito que faça a diferença para esses profissionais. Então, os profissionais buscam cada vez mais uma identificação, um propósito, um ideal de vida ali dentro do trabalho, que não seja só o salário, e também focar na jornada do empregado, né? Tem que ter uma possibilidade de melhora e de crescimento, com promoções pelo caminho. Então, o famoso plano de carreira, né? O funcionário saber que ele está indo para algum lugar se esforçando pela empresa e não simplesmente ralando sem sair do lugar ali. E as empresas precisam ficar atentas a essas novas dinâmicas, sobretudo porque a geração Z já está ocupando espaços no mercado de trabalho, o que certamente vai exigir algumas adaptações. E se a gente pegar um exemplo, a Exasol, uma companhia britânica de análise de dados, ela fez uma pesquisa focada em carreira de Data Science, que pertence à área de TI. Ela fez uma pesquisa com membros dessa geração, especialmente na faixa dos 16 aos 21 anos. Um primeiro ponto importante constatado é que 49% deles não se interessam pela carreira na área de Data Science, que é uma das áreas mais requisitadas do momento. Além disso, cerca de 70% da geração Z quer emprego de TI com home office, que também aí houve um boom durante a pandemia. Então a gente tem aí home office e também trabalho híbrido, e muitas pessoas dessa geração Z estão considerando isso a partir de agora. Também não podemos negar os benefícios, claro, tem os emocionais, benefícios até financeiros mesmo que possam ali ajudar esse profissional. Então, tudo isso eles estão considerando. E vamos acompanhar como a coisa vai ficar nos próximos anos, se vamos mesmo ter um apagão ou se o mercado vai se reconfigurar. Bom, e para a gente entender melhor, né, essa questão do apagão, essas dificuldades que o mercado vem enfrentando, pelo menos do lado das empresas, né, porque para os profissionais o mercado está bastante aquecido, a gente conversa agora com a Sara Hirota. Ela é cofundadora e líder de pessoas e cultura na Fink, uma startup voltada para atividades de back-office. Bora lá pro papo. Oi, Sara, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Tá tudo tranquilo aqui. Sara, para o ouvinte entender um pouco melhor, né, aí suas experiências, conta pra gente um pouco da atuação da Fink, né, startup que você é cofundadora. Como que ela atua no mercado? A Fink, ela é um software que é voltado para back-offices de grandes empresas e a gente tem um olhar com 3 pilares principais, que é pessoas, processos e plataformas, né? Plataformas são os sistemas utilizados pelos usuários. E a gente traz informações e trabalha com Big Data para levar insights de melhorias de eficiência operacional para os gestores, né? Que permite melhor tomada de decisão e ganhos de eficiência operacional para essas operações. Bacana. E a gente tem aqui alguns números das pesquisas da Brascom e da Softex sobre o mercado de TI e, assim, parece bem preocupante, né? Fala-se aí de uma demanda que
que deve chegar a 410 mil profissionais em 2022 e os cursos superiores não estão aí nem perto de formar essa quantidade de pessoas para abastecer o mercado. Então, se baseando nessas estimativas, a gente percebe que a coisa está bastante séria. Só que aí, às vezes, quem está no dia a dia no mercado, né, você ali trabalhando com a Fink, consegue explicar um pouco melhor as nuances que esses números talvez ainda não expliquem, né? Já é bastante preocupante. Mas queria entender aí, você com a Fink, ou em outras empresas também que você acompanha, você tem visto essa dificuldade para encontrar e trazer novos talentos para TI, né? Como que tem sido isso no dia a dia? Olha, Thiago, existe, né? Não vou negar, existe uma demanda, sim, por profissionais de tecnologia. Claro que com, né, o tanto de novas soluções, novas ferramentas, então a gente precisa de pessoas para trabalhar nesse mercado. Mas quando a gente fala um pouco nessas previsões, e ainda com esses números que falam sobre quantos profissionais estão sendo formados em universidade. Então, acho que já é esse o primeiro ponto que a gente tem que colocar, né? A educação, a necessidade de ter uma formação acadêmica, né? Uma graduação nesse sentido, né? Então, acho que hoje tem outros conceitos do ponto de vista de educação, principalmente na área de tecnologia. A gente sabe que muitos dos desenvolvedores são aquelas pessoas, eu desenvolvo desde os 13, 14 anos, né? O cara mexe com videogame, começa no videogame muitas vezes, ou, né, tem computador em casa e começa a mexer desde jovem. Então, a gente entender se realmente dentro do mercado de tecnologia tem essa necessidade do ensino formal, não só na área de tecnologia, mas já que a gente está focando nisso aqui, acho que aí é mais forte e, em primeiro lugar, vem mais à tona essas questões dos cursos e do lifelong learning, que se fala muito hoje. Então, são outras formas aí de se preparar, né, de um profissional se formar dentro do mercado, que estão aí para poder suprir esse tipo de necessidade. E, Sara, a gente viu no especial publicado no Tecnoblog que existem vários motivos que fazem esse profissional de TI sair do Brasil e procurar uma oportunidade lá fora. Um dos primeiros pontos, assim, que aparece na reportagem é a questão salarial, né? O real, ele tá desvalorizado e a gente tem ali dólar e euro lá em cima, então acaba sendo mais vantajoso. Existe algum outro motivo que tá fazendo esse profissional ir embora do Brasil, além da questão salarial? Acho que vem a curiosidade mesmo, né? O querer ter essa experiência, né? Claro que facilita para o profissional que antes, para ter uma experiência assim, precisava ter uma preparação, buscar viajar e sair mesmo, né? Se deslocar, buscar um lugar para morar, visto, uma série de coisas, de requisitos físicos, por assim dizer, que o fato de hoje poder fazer de forma virtual facilita, né? E acho que o que busca-se mesmo é essa experiência, né? É o currículo, de poder ter essa vivência fora, essa vivência de poder trabalhar em outras culturas, e usar outras formas de trabalho, ou ter acesso a outros tipos de ferramentas e de times de trabalho, às vezes pelo uso de idioma, por poder praticar e usar mais o idioma. Enfim, acho que em termos de desenvolvimento é o que o pessoal busca. E pelo que a gente está vendo, né, Sara, o setor de TI, ele tá meio que numa contramão nesse momento bastante complicado no país, né? Enquanto a gente vê aí os índices de desemprego aumentando, a gente tem um setor de TI que parece, assim, tá em super alta, né? E diferente de todas as outras áreas no país. Só que esse setor, ele também tem problemas, né? Assim como todos os outros. Então, aqui no Tecnoblog, principalmente, a gente tem feito cobertura sobre o tal do crunch, né? No mercado de games, isso acaba indo para mídia, que está relacionado à sobrecarga de trabalho, né? Nos comentários do Tecnoblog, a gente tem muito público que trabalha na área de TI e às vezes a gente recebe umas reclamações sobre isso. Então, fica essa tensão, né? Tem muitas vagas, mas o profissional talvez ele seja bombardeado de exigências. Eu queria entender, essa pressão, ela é inevitável para a área de tecnologia? É algo que é mais específico do setor de TI? E será que as pessoas já esperam, já entendem que o mercado funciona dessa forma, que tem essa questão importante? Acho que pressão, é diferente, né? Pressão para cada pessoa vai sentir a pressão de um jeito diferente. Se eu pegar o nosso exemplo de uma empresa de tecnologia que está em crescimento, que é grande parte
parte dessas empresas que estão nessa pegada de receber investimentos e desse crescimento, né, desse hypergrowth que todo mundo fala, é um ambiente de pressão. Uma empresa que está crescendo vai ter um ambiente de pressão e não é exclusivo para os profissionais de TI daquela empresa, né? Acho que os profissionais de marketing vão estar passando por isso, os profissionais de vendas dessas empresas são super pressionados também. Então, acho que está muito mais relacionado com o momento dessas empresas. Claro que sentem os profissionais de TI, porque grande parte dos profissionais dessa empresa são da área de tecnologia. Eu falo pela Fink, onde mais da metade do nosso time é um time de desenvolvimento e de tecnologia. Então, sente-se muito, mas são empresas que a natureza da empresa é de pressão. O mercado em que elas estão é um mercado competitivo. Então, elas têm as exigências de investidores, né? Dessa exigência de crescimento rápido e exponencial. Então, isso é o ambiente de pressão. Não é algo da área de TI, mas eu acho que é algo do mercado, da empresa e do cenário em que a empresa está inserido, tá? Então, acho que as pessoas têm que aprender a trabalhar com essa pressão. O que pode gerar uma pressão adicional é e é o que está um pouco do que está acontecendo no mercado de TI, é a questão da senioridade das pessoas e dos profissionais, né? Então, tem a gente vê muito esses comentários de é uma vaga de júnior e estão exigindo requisitos de sênior, ou então só estão procurando profissional sênior, e aí a gente tem uma vaga de sênior e acaba recebendo muita candidatura e recebendo profissionais que talvez não estejam naquele nível de maturidade. Então, tem também essa questão da senioridade, da maturidade dos profissionais. Tem os profissionais que têm diferentes culturas, né? Então, a gente tem uma geração de desenvolvedores que estão há mais tempo no mercado, então tem uma mentalidade, tem uma bagagem de experiência, outros que estão migrando, fazendo transições de carreira, então esses também vão ter outro perfil, ou estão vindo de outros mercados, de indústrias tradicionais, e aí tem essa mudança do perfil da empresa, e isso pode pesar e vir como uma pressão. Então, acho que isso está muito mais relacionado com o cenário das empresas de tecnologia em geral, né, e com a cultura das empresas, do que especificamente com o mercado de TI. E aproveitando essa questão da senioridade que você tocou, Sara, a gente ligando também com uma questão que o Darlan levantou, né? A gente vê os profissionais mais sêniores indo para empresas estrangeiras, ganhando em dólar, ganhando em euro. É mais difícil para uma empresa brasileira que fatura em reais competir com esses salários. Lógico que tem como compensar de outras formas, mas no geral a gente percebe que quando sai um profissional sênior, a empresa precisa repor esse profissional para continuar funcionando. E só que os profissionais sêniores estão saindo, e aí acaba sobrando mais gente júnior aqui. Como que repõe, como que as empresas podem lidar com esse tipo de desafio de tentar trazer outras pessoas ali do mesmo nível de desenvolvimento que se espera para as tarefas que têm que ser executadas ali? Acho que a empresa, não só na área de tecnologia, claro que na área de tecnologia talvez com uma velocidade maior, um ciclo maior, né, um ciclo de rotação maior, precisam sempre prever a formação de novos talentos, de novas pessoas, de novos profissionais, né? Quem não pensa hoje, e aí não é só para tecnologia, é para qualquer outra área, quem não pensa hoje na formação de profissionais é um pouco da disparidade que eu coloquei quando eu conversei com o Darlan. A gente tem que pensar na formação. Se a gente só ficar buscando profissionais sêniores, fica aquele jogo de quem rouba, né, entre aspas, né, mas quem pega o profissional, e aí fica uma guerra um pouco até mercenária no mercado. E o que a gente tem que dar olhar, eu sei que não querendo romantizar, né, que acho que também não é tão simples assim a competição, mas profissionais mais sêniores também começam a avaliar um pouco melhor ambiente de trabalho, tem já essa bagagem de poder avaliar como que são as demandas, como que é o potencial da empresa, o que eles querem levar em termos de resultado para a empresa, qual é o propósito, né, aí ao lado romântico, mas qual é o propósito, qual é a finalidade, o que a gente vai estar agregando, o que é o diferencial da gente como empresa, né? Então, os profissionais sêniores também têm essa questão de eles já estão numa régua alta. Então, a empresa tem que conseguir agregar mais, além do que é o valor financeiro, né, pro profissional. Então, tem os desafios, né, tem aquilo mais, onde a gente tem espaço para dar mais aprendizado para eles terem mais desafio e conseguirem ganhar mais conhecimento dentro da empresa, né, mais experiência dentro da empresa. Então, algumas empresas não vão ter esse espaço. Se você está procurando um profissional sênior para isso, você vai acabar perdendo, né? A gente tem
no nosso time de desenvolvimento, boa parte dos profissionais são sêniores, que eu falo sêniores de verdade, inclusive pensando em idade, em bagagem profissional, experiência profissional, tem mais tempo. É um time bem equilibrado, mas a gente tem sim boa parte do nosso time de tecnologia são profissionais que estão há mais tempo no mercado e são mais, assim, né, eu falo um pouco culturalmente de geração, são também mais fiéis e buscam conhecer a empresa e levam mais coisas em consideração para tomar a decisão, inclusive porque alguns já têm uma estabilidade, né, que já construíram aí uma certa estabilidade e tem um momento de carreira que permite correr riscos e, né, já fez lá uma poupança, alguma coisa e já está, né, se dando ao luxo de poder colocar, né, ir lá e trabalhar com algo que está muito mais conectado com o propósito dele ou com algo em que ele acredita. Essa questão da senioridade, o que a gente vê bastante também, é que às vezes a empresa precisa preencher a vaga de qualquer forma e ela não consegue encontrar ninguém que preencha, que tem aqueles requisitos, né, que se encaixa ali naquela vaga, ou às vezes ela não tem, né, como competir financeiramente com essas empresas que estão abrindo capital, que estão recebendo aportes, que é outro fator agravante, né, no último ano e meio aí, muitas empresas de tecnologia abriram capital na Bolsa Brasileira, então tem muita empresa simplesmente despejando dinheiro no mercado. E aí essas que não têm como competir acabam precisando contratar um profissional que ainda está começando, que ainda não tem a experiência necessária, que vai cometer muitos erros, que vai ainda aprender dentro da empresa, né? E é desejável que a gente tenha também esses profissionais, mas às vezes a gente precisa de outro profissional para orientar, né? O mais sênior para orientar o pleno, o júnior. E então fica esse gap e a pressão da concorrência, da competição, como você disse, um ambiente muito dinâmico, né? Ela não abaixa porque você não conseguiu preencher a vaga, né? Então a empresa tem muita dificuldade às vezes de se estruturar, de conseguir que o TI consiga cumprir prazos, né? Fazer o TI cumprir prazos, tal, pela falta realmente desse profissional mais sênior. Aqui a gente tem visto também, Sara, com o nosso time de RH, na contratação, às vezes, da gente entrevistar um profissional de TI e o profissional, legal, gostei, o site é legal, adoro, tal, tá quase fechando e aí, quando o profissional vai comunicar a saída da outra empresa, a empresa triplica o salário do profissional, simplesmente triplica, ela não tem nem discussão, simplesmente triplica para ele não sair, né? Então, como você disse, acaba virando essa disputa meio nessa carnificina aí para conseguir contratar o profissional de TI e é realmente muito difícil para as empresas menores aqui, analisando a competição interna. E quando a gente olha a competição externa, é mais difícil ainda, porque às vezes a gente está competindo com ideais de programadores, né? Então, o Vale do Silício, a Holanda, né? Então, a gente sabe que o profissional, óbvio que ele busca uma ótima remuneração e é uma carreira que remunera muito bem mesmo, mas ele também, muitas vezes, busca um propósito de vida. E esse propósito de vida, para quem está em TI, muitas vezes pelo menos os mais novos, né? Esse ideal brasileiro, né? De você tentar uma carreira numa empresa grande de TI, lá de fora, externa, né? Então, assim, resumindo isso, eu queria umas dicas suas para as empresas, né? O que elas podem fazer para conseguir segurar os profissionais aqui no Brasil, né? Como que você dá esses desafios? Como você estimula, né? Que tipo de coisa é o diferencial? Eles têm alguma bala de prata para passar aqui? O que vai fazer eles ficarem no Brasil? Olha, ficar no Brasil é um pouco do que eu falei. Às vezes a gente tem... Acho que isso antes até de vir essa onda, né, do trabalho remoto e essa facilidade para se trabalhar com empresas de fora. Acho que sempre existiram empresas que fazem essas expatriações e que permitem o contato. Eu tive contato com muitas pessoas, amigos meus, que foram morar fora, foram ter a experiência fora, mas em algum momento da vida voltam também. Então, conheci muitos que foram, não se adaptaram e voltaram. Alguns não se adaptam à cultura local, outros à cultura da própria empresa. Consegui uma oportunidade por uma empresa, mas não é o tipo de empresa onde eu quero trabalhar, né, para continuar e seguir minha carreira. E aí não consegue, fora do Brasil, se recolocar numa outra empresa lá, acaba voltando. Então, acho que sempre teve, né, toda essa movimentação. Então, acho que é ser humano, acima de tudo. E ele às vezes desenha um ideal, constrói um sonho, mas está passível ou não daquilo se adaptar. Conheço muitas pessoas que não se adaptam
a forma de trabalho das empresas europeias, das empresas americanas. A forma de trabalho deles é diferente. A relação entre os profissionais e as pessoas nessas empresas são diferentes. Inclusive, quando a empresa está aqui no Brasil, né? A gente fala, se é uma empresa é aqui no Brasil, mas é uma empresa de origem alemã ou é uma empresa de origem americana, a cultura da empresa é diferente. E é aí que o profissional se encaixa ou não. Então, você fala um pouco dessa questão do, triplicou o salário. Claro, eu não vou dizer que salário não é algo que os profissionais não olham na hora de tomar uma decisão, mas não adianta eu triplicar o salário do profissional e continuar dando as mesmas demandas, continuar dando o mesmo tipo de trabalho, não dar um desafio, não dar um espaço para ele aprender, não dar um espaço para ele evoluir. Claro, eu vou ter sim profissionais que às vezes querem ficar acomodados fazendo as mesmas coisas, mas aí a própria empresa começa a se questionar. Vale a pena eu manter um profissional que não tem essa ambição, que não tem essa ambição assim no sentido de vontade de crescer, não pensa no seu próprio desenvolvimento. Então, não adianta eu só pesar e brigar em salários, benefícios, né, seja o que for, e não começar a pensar no meu ambiente, e na cultura, no como ele se encaixa, nas lideranças, na interação com os times. E aí é que entra as características culturais de cada empresa. E aí não muda. É o que a gente fala, a gente tem muito isso é típico de empresa alemã, isso é típico de empresa europeia, isso é típico de empresa, né, empresas japonesas, né, pensando até, né, na parte industrial, são culturas totalmente diferentes. E aí o profissional vai se encaixar ou não, né? E isso coincide também com o momento da pessoa, né? Uma pessoa em início de carreira, o que ela deseja, uma pessoa que depois, né, vou dar um exemplo, depois que uma mulher, né, pegar o meu exemplo, uma pessoa que está no início de carreira, ou depois casa, ou começa a ter filhos, e claro que você começa a olhar outras coisas dentro das empresas onde você está, conforme também o teu momento de vida, e o que se encaixa, o que você pretende fazer da tua vida dali para frente. Então, aí você começa a olhar as empresas com outros olhos além da remuneração. Você começa a olhar para a cultura, a forma de trabalho, como que é o dia a dia, como que é a rotina, e vivendo aquilo você vai se encaixar ou não. Então, acho que para quem vai para fora é a mesma coisa. Ô Sara, e aproveitando, a gente mostrou isso na reportagem. Tem muitos brasileiros que não acabam se adaptando a esse novo estilo de vida. A gente até conta a história de uma personagem lá na reportagem sobre isso. Ela tá na Alemanha e não conseguiu se adaptar e tá sofrendo, mas tá lá porque, né, qualidade de vida, salário maior. O que esse profissional de TI precisa fazer para conseguir ter, assim, uma vida normal, vamos dizer assim, em outro país? Ele precisa qual o tipo de planejamento que ele precisa fazer? Quais dicas que você pode compartilhar sobre isso? Olha, a primeira coisa, tem que conhecer, tem que buscar o máximo de informações sobre cultura local. E quando eu falo de cultura local, é saber como que funcionam as pessoas, né, nesse lugar onde você tá. Acho que principalmente para quem vai para os Estados Unidos, Europa e quem gosta muito do que é a relação aqui do latino, né, do brasileiro, aquele que gosta de vamos fazer o happy hour, tem muitos países que isso não existe, ou até países que eu conheço pessoas, né, você falou da Alemanha, mas na Espanha são bastante, principalmente se olhar para Barcelona, algumas regiões que apesar de serem, né, cidades que as pessoas falam, nossa, Barcelona, putz, eles são super bairristas, né, então as pessoas lá não aceitam estrangeiro, né, não aceitam estrangeiros, então como que eu vou, então pesquise isso, né, procure profissionais que já estão lá, se pudesse conseguir, de certa forma, então procure entender como que é a cultura local, às vezes vai visitar, mesmo que seja tirando algumas férias, uma semaninha, 15 dias, mas vai visitar e não vai só como turista, tenta ir para procurar experiências de lá, de locais e conhecer o local, não ir visitar só o ponto turístico, mas ir visitar com esse olhar de quem realmente quer morar lá e quer buscar saber como que é o dia a dia naquele lugar com aquelas pessoas, principalmente, né? Buscar interagir com pessoas locais e entender como funcionam as relações de trabalho. Nessa reportagem do Darlan, tem até um comentário do André Gorgin, ele é usuário fiel do Tecnoblog, sempre está comentando nas matérias, e uma coisa que eu percebi é que ele teve uma experiência ali na Austrália, e além dessa questão da cultura diferente, você tem o fuso, né? Porque aí é do outro lado do mundo, são 12 horas. Então, uma coisa que marcou pra ele foi que ele é bastante apegado à família dele, mas aí chegava, sei lá, domingo à tarde e tava todo mundo dormindo já no Brasil. Então, você não consegue falar com a sua mãe porque os horários simplesmente não batem, né? Não, e não é só isso, é pensar às vezes assim em questões logísticas, né? Às vezes o lugar não é tão longe
longe, mas tem restrições de voos e horários de voos, por exemplo. Então, eu tenho N pessoas que você tem que se colocar em algumas posições e situações críticas onde você vai ter que tomar decisões, né? Então, você tá morando fora e um parente muito próximo teu falece, por exemplo. Putz, eu vou querer voltar? Como que vai ser isso? Como que eu vou lidar com essas perdas? Conheço N pessoas, é o mesmo exemplo que você falou, pessoas, amigas minhas, estavam morando na Austrália e o pai faleceu aqui. E aí, né, você tá correndo risco, às vezes, de uma pessoa estar doente e você não poder estar aqui junto. Faleceu e provavelmente você não vai poder estar lá no funeral. Então, pense como você vai se sentir. Então, às vezes, são essas coisas que você tem que sentir, como pensar ou como você vai lidar com isso. Às vezes, a gente vai no impulso pensando na carreira, no lado bom, e a gente tem que pensar nos cenários críticos. Acho que toda decisão, assim, né, é análise de risco, né, como a gente fala nos projetos. Tudo que pode dar de errado, é claro, uma probabilidade daquilo dar errado, mas se der errado, o quão grave aquilo vai ser para você. Né, o quanto aquilo vai te ferir, vai te pôr para baixo e vai te desmotivar a seguir lá fora, né? Então, acho que eu conheço várias situações diferentes de pessoas que passaram por dificuldades, mas mesmo assim seguiram fora. Tenho pessoas que passaram por algumas dificuldades e optaram por voltar, né? E aí cada um se levando, se deixando levar, ou se agarrando em algumas justificativas, alguns motivadores, né, para a tomada de decisão deles. E quando volta, esse profissional acaba sendo valorizado aqui no Brasil. Isso é uma dica aí que eu aprendi com a reportagem também. Independente do profissional sair ou não do Brasil, o que a gente viu também durante a pandemia foi eles trabalhando para empresas de fora, só que remotamente, né? A gente já tá fazendo isso aqui no Brasil também. Então, o profissional de TI que geralmente já tem ali um conhecimento de outra língua, já consegue se virar em inglês, até porque tudo é em inglês na programação, você precisa saber pelo menos o básico para conseguir ser autodidata, como você disse, o pessoal que começa a mexer no computador na adolescência ali e já vai aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, independente das pessoas saírem ou não do país, elas estão trabalhando já para empresas de fora, durante a pandemia, com a alta do dólar e toda essa situação, eu vi até matérias falando que as empresas estrangeiras estavam economizando coisa de 40% ou 50% com as contratações, contratando gente de países emergentes como o Brasil, né, para a área de TI. E aí o que eu queria entender também é na parte da educação, né? A gente falava aqui sobre a defasagem que existe entre a quantidade de profissionais formados nas universidades e o número de profissionais que o mercado precisa, né? Tem um estudo que estima que as universidades formam só 1/3 dos técnicos em atuação, o que mostra que a formação superior está entregando bem menos do que a gente precisa para suprir essa demanda internamente, né? Quando a gente soma o externo, então tá ainda pior. Você tem notado também, Sara, esse descompasso aí entre universidade e mercado? Não sei, pela sua experiência, você acha que a formação superior ainda é um fator decisivo? Ou, como você estava falando da educação continuada, né? Isso é uma coisa que já foi relativizada e as pessoas enxergam outros caminhos hoje em dia também, as empresas, né? Olha, eu sou suspeita para falar, Thiago, porque eu mesma não sou da formação, minha formação não é dentro da... Eu sou líder de pessoas e cultura, minha formação não é, né, nessa área de administração e gestão de pessoas, minha formação inicial, nem na área de tecnologia, que é onde eu trabalho hoje. Eu sou médica veterinária. Então... Nossa, totalmente diferente. Então, talvez, né, você está perguntando para uma pessoa que já tem esse viés, né? Então, mas é justamente isso que eu tô falando. Então, existe... Hoje, é muito do que a gente fala. As empresas contratam técnicos pelo skill técnico e demitem pelo skill comportamental. Tá? Então, acho que isso está sendo muito falado. E é verdadeiro, entendeu? Então, e o skill comportamental leva a pessoa a se desenvolver tecnicamente. Então, uma pessoa que tem esse comportamento de ir atrás, de buscar, de se formar e de ir atrás desse conhecimento, consegue suprir. Então, a gente tem que começar a tirar algumas barreiras que a gente tem. Barreiras como idade, barreiras como formação acadêmica. Qual é a faculdade de alguém que vai para a área de desenvolvimento?
não tem muito cabimento, né? Então, muito mais importante qual que é a jornada dessa pessoa, como ela conseguiu se adaptar e fazer transições, né? Às vezes eu posso pegar um profissional que tem outra, né, vem de outra formação. Eu acho que, né, se a gente pegar exemplos mais antigos, só para mostrar que isso não é de hoje, mas, né, quantos engenheiros a gente não vê trabalhando no mercado financeiro em bancos? E isso não é de agora, é de antes. Então, a tua formação, claro, eu acho que não é o curso em si que vai te denominar. Acho que a formação acadêmica, seja ele qual for o curso que você escolhe, claro, você tem lá um aprendizado, às vezes em termos de disciplina, da melhor forma de você aprender qual é a melhor forma de você estudar e buscar conhecimento, de você interagir com outras pessoas dentro das universidades. Eu acho que pode ter até esse olhar, mas eu dizer assim, o curso tal é para quem vai trabalhar com tecnologia, né, só vai trabalhar em tecnologia quem se informa em engenharia, em processamento de dados, em sistemas de informação, só esses cursos, engenharia da computação? Não acredito nisso, tá? Não acredito nem que, é o que eu falei, a gente tem pessoas que vêm trabalhar na área de desenvolvimento antes mesmo de estar formado, e tem muito conhecimento nas linguagens de programação e nas tecnologias que a gente está usando lá no dia a dia. Acho que hoje é olhar bastante para o comportamental mesmo das pessoas. Tem muito essa queixa de que as universidades elas não formam profissionais com as competências mais adequadas ou com o que o mercado realmente está precisando naquele momento. Aqui no Tecnoblog a gente tem uma mistura muito louca. A gente tem pessoas que fizeram farmácia ou fizeram química e depois fizeram jornalismo. Nosso editor, ele fez economia e não fez jornalismo. Então, tem uma multidisciplinaridade bem grande aqui. Eu fiz um ano de ciência da computação, tenho colegas que se formaram nesse curso e então já tem essa história aí com os colegas também e no geral você tem vários cursos não superiores, né? Então você tem uma Alura, uma Tribe da vida e que apareceram justamente para fornecer essa capacitação mais específica, né? E eu queria entender, essas iniciativas, né? Esses cursos, eles são suficientes para habilitar os profissionais para essas demandas e os candidatos a vagas da área de TI, eles estão chegando bem preparados para ocupar as posições que as empresas estão querendo? Como é que tá essa ligação entre formação e demanda do mercado? Olha, eu fiz um curso X e eu tô preparada para atuar? Não, né? Acho que como qualquer outra, é um conjunto de características do profissional, não é somente um curso, uma formação, mesmo que fosse uma formação acadêmica. A formação acadêmica tradicional também não era suficiente. Vai lá, sua experiência de estágio, seus congressos que você vai, eventos, workshops, cursos de curta duração que você participa também complementam a tua formação. E assim como nessas novas plataformas, não é fazer um bootcamp de Data Science da plataforma X que eu saí um Data Scientist de lá. Não, saio com alguns conhecimentos, tenho que, segundo ponto, conseguir transformar isso em valor, então pôr a mão na massa e gerar resultado com o meu conhecimento, né? Que aí a gente fala que o bem antigo e famoso chá, conhecimento, habilidade, atitude, né? Então eu tive o conhecimento, tenho que conseguir colocar ele na prática e tenho que ir atrás para realmente conseguir gerar o resultado com aquele conhecimento. Então isso não muda, né? Não muda se você está buscando conhecimento na formal, graduação, numa faculdade, numa universidade, ou se você está fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou se você está fazendo um curso de média duração, um bootcamp, um workshop, não importa. O que importa é você pegar aquele conhecimento, colocar em prática e transformar em resultado. Uma série de outros fatores contam para você conseguir gerar valor para a empresa, né? Então as pessoas não podem esquecer, não podem só ficar nos cursos e esquecerem da parte, né, que é o que a gente fala, da parte comportamental, né, dos soft skills, que a gente fala muito, né, do contratar técnicos e demitir por soft skills, por comportamentos, tá? Então, eu acho que é importante um pouco do que vocês falam da universidade. A única coisa que eu sempre tive, assim, na minha cabeça é para a área de tecnologia, né, porque que também eu olho muito para essa questão, né, desse certo descrédito, né, não vou falar descrédito, mas dessa desvantagem dos cursos formais, porque a grade curricular de uma graduação, de uma formação, né, de uma graduação, ela tem toda uma
burocracia por trás, né? Para eu inserir um conteúdo na grade curricular de uma formação acadêmica, eu tenho que ter uma série de aprovações, né? Eu tenho que levar lá para o MEC, e a tecnologia hoje ela evolui muito rápido, muito rápido. Então, novas tecnologias que estão surgindo, frameworks, dentro da evolução das linguagens de programação, será que eu consigo, com a mesma velocidade, colocar isso dentro da grade curricular? E aí eu também volto um pouquinho mais, assim, a gente fala hoje fala-se muito, por exemplo, nos data science, né, na parte de data science. E aí você olhar e fala assim, eu quero um data scientist com 10 anos de experiência. Caramba, há quanto tempo que a gente tem? Nem existe, isso, né? É exatamente isso. Então, claro que há muito tempo atrás, quem já trabalhava com essa parte de engenharia de dados, com uma coisa que é a análise de dados e a data science, existia com outros nomes, com outros conceitos. Se o cara me fala assim, eu tenho 10 anos de experiência, eu vou atrás do currículo do cara para realmente confirmar isso, porque não se fala em data science, não é um conceito popular há menos de 5 anos que a gente vê isso sendo mais popular. Então, como é que eu vou dizer, e como é que, será que isso já conseguiu ser inserido dentro da grade curricular de algum curso, né, como algo curricular? Acredito que não, né? Então, quanto tempo leva para eu conseguir? Será que quando eu conseguir, que linguagens de programação, nem sei exatamente, tá? Mas que linguagens de programação que são ensinados nos cursos? E quais são as linguagens que são realmente aplicadas e usadas no dia a dia nas empresas, né? Tem tecnologias que estão vindo agora. Será que já foi, né? Já deu tempo de entrar lá? E outro, né? Muitas vezes para você trazer né? Você fala assim que um professor para dar aula numa universidade se exige, o cara tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter formação. Será que ele aprendeu isso para poder ensinar isso? Então, qual que é o background dele para realmente poder ensinar? E se é algo que está hoje muito mais sendo utilizado numa aplicação, às vezes, de negócios e não acadêmico. Então, o meio acadêmico ele tem uma dinâmica diferente da dinâmica do mercado, né? Então, tem que buscar esse balanço aí entre esse lado acadêmico e o lado dos negócios, né? Eu tô lembrando aqui, acho que foi há 3 anos, em 2018, a gente gravou um Tecnocast com o pessoal da TOTUS, né, empresa grande de TI e tal, e especificamente falando sobre esse profissional de cientista de dados, né? Então ele deu vários insights ali, contou como é o dia a dia desse profissional dentro da empresa e tal. Então, porque eles já estavam também com essa dificuldade na época, né, de preencher essas vagas. E eu lembro que eu perguntei pra ele, mas como, se eu quero virar cientista de dados, onde eu me formo? O que eu faço, né? Eu não lembro a resposta exata deles, mas era um curso normal de programação, né? Uma faculdade normal. E ele deixou claro que o caminho é esse, entrando aqui, aí sim você vai se aprofundar mais, né, e absorver mais, né, entrando na empresa, no caso, que você for trabalhar. Mas que realmente não tem como você esperar já sair da faculdade, eu sou um cientista de dados, tá aqui meu diploma, fiz pós, né, não existe isso ainda, tá muito cedo, né. Uma curiosidade que eu queria colocar aqui é que eu fiz graduação em jornalismo depois de entrar no Tecnoblog. Então eu me formei em 2017, não faz tanto tempo assim. E 1 ano depois de eu me formar, a faculdade que eu estudei colocou na grade, então mudou, teve uma mudança na grade e colocou uma matéria chamada Laboratório de Jornalismo Multimídia. Então demorou, assim, depois de 6 anos trabalhando com isso, finalmente a faculdade que eu estudei começou a falar de jornalismo digital. Incrível, assim. Você já podia dar aula lá, Riga, que você já tem até experiência e formação. O ritmo acadêmico é muito diferente do ritmo do mercado de trabalho, com certeza. E, Sara, falando novamente sobre a possível crise, né, que estamos vivendo na área de TI, tem uma organização social de transformação digital aqui brasileira que ela estima que o Brasil pode registrar um déficit de quase 410 mil talentos já no próximo ano. Você acredita nessa fuga de talentos? Você acredita que o Brasil já vive uma crise na área de TI? Qual é a sua opinião sobre isso? Não tem uma fuga, né, Darla? Acho que eu conversei um pouco contigo sobre isso. O que eu acredito é que existe muito essa questão das empresas terem esse olhar, se prepararem, né, de ter esse olhar justamente para a maturidade. Então a gente tem que pensar sim em formação de profissionais, não pode ficar só na posição de tentar atrair e trazer só os profissionais prontos e sêniores, e tem que propiciar um ambiente de desenvolvimento para as pessoas, né, para os profissionais que a gente traz. Então, eu acho que eu não acho que tem um apagão, como todo mundo fala, mas tem essa questão do que a gente transforma uma grande quantidade de pessoas que têm potencial, que estão aí se capacitando, e como que eu trago essas pessoas e eu acelero
a formação dessas pessoas, eu acelero o desenvolvimento dessas pessoas. Eu tenho uma baixa quantidade de profissionais, digamos assim, prontos. Eu acho que eu não acredito que sempre a pessoa está 100% pronta, né? Mas se eu quiser sempre alguém que é pronto e já chega jogando, claro que é mais difícil de eu encontrar. Mas se a empresa tem essa visão de conseguir se preparar, trazer os profissionais. E acho que uma coisa que é importante é não só trazer e formar, é a velocidade e o ambiente que você dá para essa pessoa se formar também. Você consegue, sim, impulsionar, dar mais velocidade para, né, se você realmente tiver um plano de incentivo, um plano, né, um programa de desenvolvimento para essas pessoas, você consegue acelerar o ritmo de formação dessas pessoas, desses profissionais. E você acredita que o problema, então, está nas empresas e não no profissional? É uma combinação, né? Eu acho que é uma combinação do que as pessoas estão buscando com o que as empresas estão oferecendo. Então, acho que sim, existe a lição de casa por parte das empresas em ter esse novo olhar, né? Em buscar novas formas de trazer pessoas e formar pessoas e chegar no profissional sênior, né? Não só trazer os profissionais sêniores para dentro de casa, acho que tem que ter esse balanço, mas nos profissionais também, nesse olhar do como você constrói a sua carreira. Acho que hoje, como nunca, tem oportunidades de transição de carreira bem relevantes aí para quem tem esse interesse. Eu acho que vai existir uma mudança. Tem carreira, sim, tem, às vezes não carreiras, mas funções, né? Atividades, sim, que têm uma tendência a irem sendo substituídas ou sofrerem grandes mudanças em alguns tipos de atividades, mas é uma transformação. Então, se o profissional também não acompanha essa transformação de algumas atividades, de algumas funções, ele também fica defasado, né? E aí ele vai ter que correr atrás depois. Então, você tem que também acompanhar as mudanças para você poder ir se reposicionando, né? A gente tem, é o que eu falo, Darla, a gente fala assim, tem um apagão, mas a taxa é o que vocês já colocaram, as taxas de desemprego são elevadas. Então, o mercado em geral está mudando. Sim, existem funções que estão, de certa forma, deixando de existir, né? Sendo substituídas, né? Então, ou deixando de ser até necessárias, tá? Porque estão mudando os hábitos, muda hábito de consumo, muda a ferramenta, muda muita coisa. Então, eu tenho que estar atento também, eu como profissional, o quanto que a minha posição hoje tende, para onde que vai a minha posição e a minha função, né? Qual é a mudança que eu posso fazer a partir do ponto onde eu tô. A gente até contou na reportagem também a história do Felipe Ribeiro, que hoje trabalha na Netflix, e ele sempre se envolveu em projetos relacionados à TI. E os projetos da faculdade mesmo foram assim, essenciais para ele conseguir entrar numa empresa espanhola, e hoje ele passou aí por Spotify e agora está na Netflix. Então é bem importante também passar por esses projetos, até mesmo na faculdade, ou então outros projetos ligados de outras empresas que você possa fazer durante a graduação. Então isso também é bem importante, né? Não só durante a graduação, eu acho que, né, você como profissional tem que sempre estar atrás eu acho que é aí que entram alguns cursos de curta duração, de você estabelecer a sua rede, né, seu network de pessoas, mentores, não só cursos, mas, né, com quem você se relaciona e várias oportunidades, às vezes, de trabalhar em projetos paralelos que eu digo, às vezes, né, alguns até de cunho social. Eu acho que tem N oportunidades que a gente tem para desenvolver algumas habilidades, né, e principalmente o que a gente fala das soft skills, né, então essas habilidades de comunicação, de relacionamento com pessoas, isso você tem em qualquer lugar, né? Então, todo tipo de projeto que você participa, se você der pensar bem qual é o objetivo que você tem participando daquele projeto, você extrai sim muito valor desses outros projetos que você tiver. Eu posso falar disso porque eu fiz essa transição. Claro que não foi na velocidade que a gente tem as coisas hoje, né? Eu levei aí da veterinária até chegar na tecnologia aí bem uns 11, 12 anos para fazer essa transição. Acho que hoje as pessoas conseguem fazer até de forma mais rápida, mas foi justamente vendo essas oportunidades. Surge um projeto onde eu não tenho ainda 100% da expertise nesse né, conhecimento nessa área desse projeto, porém eu entro de cabeça no projeto, estudo, vou atrás do que eu preciso para poder fazer as entregas deles, e aí gera um valor para esse projeto, e aí isso vai garantindo que eu consiga fazer essas transições.
Essa questão dos projetos também me remete a outro ponto, né? Que hoje em dia com a internet você tem acesso a muita informação. E boa e ruim, né? Tem esse lado negativo sempre. Porém, né, para quem tem realmente esse lado mais de iniciativa, de interesse de fato, né, pelo autodesenvolvimento, essa pessoa consegue muitas vezes, como a gente abordou aqui durante o programa inteiro, você aprende sem precisar, às vezes, entrar numa faculdade, são muitas oportunidades de cursos gratuitos também que têm sido disponibilizadas na internet. No YouTube tem muitos canais voltados a ensinar programação, né? As próprias ferramentas, tipo, eu tava vendo outro dia que até o GitHub tem o projeto deles de GitLab, que te ensina também várias coisas sobre programação e sobre o uso da ferramenta, né? Então, assim, o que precisa mesmo é ter essa iniciativa e esse interesse para se desenvolver, né? Então, aqui, já que a gente está caminhando também pro final do episódio, Sara, tem uma questão também que a gente verificou, que é a entrada da geração Z no mercado, né? E essa geração tem algumas características um pouco diferentes aqui dos millennials, né? No meu caso, é aquela geração que, se eu não me engano, a partir de 1992, né? Já tem uma porcentagem grande ali que não se interessa muito pelo TI também. Enfim, é um comportamento um pouco diferente, mas é uma geração que sabe muito trabalhar com a internet, usar a internet, né? Pesquisar informações. Então, acho que é legal a gente dar esse insight também sobre como você consegue se desenvolver por conta, né? Sem precisar seguir o caminho tradicional que seus pais seguiram. Mas para essa geração uma coisa que é muito importante é o propósito, né? Não só o dinheiro, mas você ter no seu trabalho o seu objetivo de vida, uma coisa que te preenche de fato, né? Então, queria entender de você um pouquinho sobre esse lado também do propósito, né? Você acha que faz diferença aí para as empresas atraírem esses profissionais? E se você puder também envelopar isso tudo, talvez uma série de dicas, enfim, para a geração Z e para as empresas também, como gerenciar tudo isso. Vamos lá, acho que pensar em propósito é sim bastante importante, tá? É um pouco do que eu falei, propósito está relacionado com os valores, com a cultura. Hoje fala-se muito, acho que principalmente por esse ponto da geração Z. Não gosto muito dos rótulos de gerações, eu acho que a gente tem que trabalhar com o ideal na diversidade, até nas gerações onde a gente está, com quem a gente está trabalhando atualmente. Mas essa questão do propósito, eu falo assim, se às vezes para uma pessoa que tem uma bagagem, né, de carreira grande, né, chega assim, eu tive dificuldade de realmente chegar e descobrir e realmente estar mais segura do que é o meu propósito, né? Que dirá uma pessoa que aos seus 15, 17 anos, né, entrando na faculdade, alguns se formando com 20 anos, será que realmente, né, a pessoa sabe o que é, qual é o significado de propósito, né? Propósito não é só o que você quer, para onde você quer ir, objetivo de carreira. Propósito tá além disso, né? Ele transcende a tua vida profissional. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O propósito não tá só na sua carreira, só no seu trabalho. Eu não sei se o jovem que está se formando ali, ele já tem, óbvio, formado uma ideia de propósito, essa coisa sólida. Mas eu acho que hoje em dia, com essa agilidade de comunicação, internet, as pessoas muito jovens, elas já têm um ideal mais formado, né? Aquela coisa, tipo, eu não sei muito bem qual é o propósito, mas eu imagino que seja algo salvar os golfinhos e proteger o planeta Terra. Eu não sei, parece que as pessoas já aprendem muito mais cedo, né, certas questões, né? E já crescem muito, com isso muito mais enraizado, né? E às vezes as empresas também têm dificuldade para lidar com isso porque tem um conflito cultural ali, né? Tipo, por exemplo, essa questão que o Riga levantou das empresas de games, que tem mais exigências, você tem que botar o projeto no ar dali uma semana, e às vezes o jovem que tá chegando no mercado, ele já inverte um pouco a lógica, né? Ele não tá muito afim de ter essa pressão, enfim. Como conciliar o conflito? Mas isso eu acho que toda geração passa por isso, né? Quando os millennials entraram no mercado, era porque os millennials eram diferentes de quem tava contratando os millennials, e a mesma coisa com a geração Z, né? Cada geração tem lá o teu contexto e é aquilo que ele tenta viver, que ele tá buscando. Tá? Eu acho que
assim como foi feito com outras, a diferença acho que está na velocidade hoje, né? Acho que para mudar de uma geração para outra, umas gerações duraram bastante tempo, né? Baby boomers, né? Até chegar aqui foram mais tempos e hoje as gerações estão ficando cada vez mais curtinhas, acho que muito pelo contexto da evolução tecnológica também, né? Mas eu acho que isso está na questão de adaptação das pessoas, dos processos das empresas também. Assim como a gente tem, né? A empresa teve que se adaptar para as novas tecnologias, né? Tem que se adaptar para os novos perfis de profissionais que estão aí no caminho, tá? Então, realmente, não adianta você dizer que essa geração não serve, ou determinar, assim como a gente fala, determinado perfil de profissional não serve para qual contexto? Para o contexto que você está hoje, mas você tem que olhar para frente e para o teu contexto futuro, né? Então, acho que o papel das áreas de pessoas, né? O papel do líder, do gestor mesmo, né? Não está em fazer um filtro passa ou não passa, cabe ou não cabe. É um filtro de pegar pessoas certas para os objetivos, né? Para aquela função, atividade ou para aquele objetivo específico, para aquele contexto da empresa, tá? E que pode mudar também. O desafio é cada vez mais comportamental, talvez, do que técnico, né? Que você tem que saber estar sempre atualizado com a cultura para liderar aquelas pessoas que elas precisam confiar em você, acreditar em você também, né? Para a empresa. E acho que coerência, né? Acho que o mais importante que tem que ter é coerência, não só das empresas, mas dos profissionais também, né? Das pessoas, né? Eu acho que a gente fala muito em ideal, né? Eu olho, né? Para mim, quando eu era adolescente, algumas coisas que você tem como ideal, mas o como é difícil a gente manter a coerência, né, desses ideais, né? Então, é o que eu acredito? É o que eu acredito. E na prática, é o que eu faço? Então, qual que é a... É um pouquinho mais difícil. Exatamente. Então, muitos... A gente, às vezes, tem esse olhar muito simplista pro propósito, né, pro meu ideal, mas e na prática? Né? Como é que eu faço para isso? Então, acho que a palavra aí é coerência, né? E é coerência dentro das empresas, né? Que eu acho que, né, a gente tem a empresa, a imagem da empresa como vende para o seu público cliente. Não pode ser diferente da imagem da empresa que as pessoas lá dentro trabalham. O marketing externo e o interno, né, da empresa. Né? O que eles falam hoje de employer branding é branding também, é a marca. Né? E a marca que eu vendo para o meu consumidor não pode ser diferente da marca que eu vendo para as pessoas que trabalham aqui dentro. Isso gera uma incoerência. Então, acho que, e profissionalmente também, não adianta eu falar que na minha vida pessoal eu busco isso, e na minha vida profissional eu busco aquilo. Então, eu falo que eu tenho uns ideais de que tem que ter uma igualdade e tudo mais, e aí na hora que me oferecem 3 vezes mais para eu sair de uma empresa e vou para um outro negócio, a minha decisão foi baseada no triplo do meu salário. Né? E aí, onde fica a coerência? Né? Então, é um pouco disso que a gente fala, né? É o quanto o ideal se reflete nas minhas atitudes, nas minhas decisões do dia a dia, como pessoa e como empresa. Esse é um ponto muito importante, até porque essa geração, ela tá muito mais imediatista na reação, muito mais reativa, né? Vendo incoerências, ela já tá no Twitter, ela já tá no Instagram, então o castelo de cartas, ele cai muito rápido, né? Demora pra levantar e cai muito rápido. No mesmo tempo que ela pega a onda da crítica no Twitter, no Instagram, ao mesmo tempo, se não recebe o feedback e não também sente a porrada. Então, bate forte, mas será que está preparada para apanhar também, para receber na mesma medida? Então, e é isso que eu falo da coerência. Então, eu posso ser muito crítico, sim, eu devo ser muito crítico, sim, mas devo ser muito crítico também com as minhas posturas, né? Eu olhar para o meu umbigo. Acho que eu estava num bate-papo de diversidade outro dia, né? E é o que a gente falou. A primeira bolha que a gente tem que estourar é a nossa, né? Foi a Maite Schneider da Transempregos. Ela falando. A gente fala fala da responsabilidade das empresas e a sua responsabilidade. E o teu, né? Olha para a sua bolha, para o que você está fazendo. Dentro daquilo que você está falando que é o seu ideal, que você acredita, na prática, o que você faz? E não o que você está cobrando os outros que os outros façam. Não que os outros não tenham que fazer, mas olhe para você, o que você faz. E isso tem que ser coerente. E
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E como a gente sabe que tem muito programador, muito profissional de TI ali entre a audiência do Tecnoblog e do Tecnocast, a gente queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco das suas experiências como profissionais de TI no mercado. Então manda pra gente lá o seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou comenta marcando o @Tecnocast. A gente quer saber da ótica do ouvinte como que tá esse mercado aí. Está aquecido, se as empresas estão servindo também o propósito e não apenas a parte financeira. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga. E eu sou @Darlan Elder. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, até mais!